Devocional Biblionauta, 11 de abril, leitura diária de 1 Reis, do 13 ao 15. Tema da devocional: o perigo de abandonar a palavra para seguir falsas profecias. Um resumo de 1 Reis, do 13 ao 15 é o seguinte: o capítulo 13 relata um homem de Deus que veio de Judá e deu uma profecia contra o altar em Betel. Esse homem de Deus foi enganado pelo profeta velho de Betel e foi morto. Capítulo 14 narra a profecia de Aías, prevendo a ruína da dinastia de Jeroboão. Registra o reinado corrupto de Roboão de Judá, reino do sul. Capítulo 15 relata Abias de Judá, tendo um reinado reprovado, Asa de Judá tendo um reinado bom diante do Senhor, a guerra entre Asa de Judá e Baasa de Israel. Finaliza com o relato do reinado do reprovável Nadab, filho de Jeroboão, rei de Israel. Nessa devocional, nós destacamos o perigo de abandonar a palavra para seguir falsas profecias. Em 1 Reis 13, temos o curioso caso do jovem profeta que ouviu a palavra do Senhor diretamente e obedeceu, mas depois deixou-se desviar pela astúcia de um profeta velho e mentiroso. Esse profeta anônimo recebeu uma ordem direta do Senhor para ir profetizar contra o altar de Jeroboão em Betel. Pregou diante do rei Jeroboão. Jeroboão tentou até prendê-lo, mas ficou com o braço paralisado. Atônito, o rei pediu que o homem de Deus intercedesse por ele para que seu braço voltasse ao normal. O profeta fez, intercedeu e isso aconteceu. Após tão grandioso sinal, o rei convidou o profeta para ir à sua casa, mas ele respondeu que havia recebido uma ordem do Senhor para nem comer ou beber e nem voltar pelo mesmo caminho de onde veio. Isso está registrado em 1 Reis 13, do 7 ao 10. Um profeta velho que morava em Betel soube disso pelos seus filhos. Esse velho profeta foi até o profeta anônimo, o jovem profeta. Encontrando-o, convidou para ir em sua casa. Porém, o jovem profeta respondeu de maneira parecida ao rei, conforme 1 Reis 13, do 16 ao 17, que não poderia parar, comer, beber ou sequer voltar pelo mesmo caminho. Porém, com muita astúcia, o profeta velho disse que o Senhor havia falado com ele por meio de um anjo para receber o jovem profeta em sua casa, para dar pão e água. Mas o próprio texto diz que o velho profeta estava mentindo. Isso está em 1 Reis 13, 18. O jovem profeta deixou a ordem do Senhor para ouvir a astúcia e mentira do profeta velho. Quando estavam assentados para comer, veio a palavra do Senhor ao jovem profeta com dura repreensão e punição. Isso está em 1 Reis 13, do 20 ao 22. Depois de comerem, o jovem partiu e um leão matou, sem devorar ele ou o seu jumento. Isso está em 1 Reis 13, do 23 ao 28. O grande erro do jovem profeta foi o mesmo de Adão e Eva: deixar de ouvir a palavra do Senhor para dar ouvidos à voz astuta e mentirosa de quem engana. O engano sempre vem com uma ótima aparência. Parece ser bom, certo e até muito espiritual. Ele tem a aparência de bem, mas no fim mostra contrariar a palavra de Deus e mostra-se perverso. Como diz o sábio em Provérbios 14, 12, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tomemos cuidado de não falhar como o jovem profeta. Mesmo tendo recebido a palavra e o evangelho do Senhor, deixar ser enganado por falsos profetas, homens mentirosos que têm aparência de espiritualidade, mas são enganadores mentirosos. Paulo exortou os irmãos da Galácia sobre isso, quando ele disse lá em Gálatas 1:8: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. O mesmo Paulo que disse aos Coríntios, em 2 Coríntios 11:3, o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo ainda exorta em 1 Timóteo 4, do 1 ao 2, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O nosso Senhor Jesus, em seu sermão profético, também disse: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Mateus 24, 24. Assim, meus irmãos, não abandonemos a palavra do Senhor, que a nós está na Bíblia. Fujamos de ditos santos homens e mulheres que dizem vir de Deus, mas dizem absurdos que contradizem a Bíblia.
O caminho destes leva à morte, assim como o velho profeta levou o jovem profeta à morte. Fujamos dos que se auto-intitulam santos e autoridades espirituais para falarem absurdo contra o Senhor e disseminar mentira na igreja de Deus. Busquemos diariamente ouvir e obedecer à voz do nosso Senhor em sua palavra. Busquemos nos submeter a líderes que pregam e zelam pela palavra de Deus e fujamos dos lobos enganadores. Sejamos obedientes ao Cristo e aos verdadeiros servos que Ele tem levantado em sua igreja. Que Deus abençoe o teu dia.